o voo finalmente acabou. Depois de 10 ou 12 horas no ar, tudo o que você quer é pegar sua mala, encontrar seu motorista e ir para o hotel. Mas para muitos viajantes mais velhos, a parte mais importante da viagem começa depois que o avião pousa. Você está na fila da imigração. Suas costas doem, suas pernas estão cansadas. Seu cônjuge espera em silêncio ao seu lado. Então, o oficial levanta os olhos. Boa tarde, posso ver seu passaporte? Parece uma conversa comum. No entanto, todos os dias, alguns visitantes passam em menos de 1 minuto, enquanto outros são convidados a se afastar para perguntas adicionais. A diferença geralmente não é o passaporte deles, não é a idade deles, e muitas vezes não é o inglês deles. É se as respostas deles correspondem à história que seus documentos já contam. É por isso que entender essas perguntas antes de viajar pode tornar uma longa chegada muito menos estressante. Você não precisa de inglês perfeito. Você não precisa de respostas complicadas. Você simplesmente precisa saber o que os oficiais de imigração estão discretamente tentando confirmar. Neste vídeo, vamos abordar as 10 perguntas que viajantes mais velhos ouvem com mais frequência porque são feitas, e os hábitos simples que podem ajudá-lo a evitar atrasos desnecessários após um longo voo internacional. Vamos começar com a primeiríssima pergunta que quase todo viajante ouve. Pergunta 1. Posso ver seu passaporte? Parece rotineiro, mas é aqui que sua primeira impressão começa. Ao se aproximar do balcão, o oficial pergunta: posso ver seu passaporte? Enquanto você o pega, eles já estão observando o quão preparado e à vontade você parece. Depois de um longo voo, muitos viajantes mais velhos têm o passaporte guardado entre cartões de embarque, óculos de leitura, medicamentos ou documentos de viagem. Alguns segundos extras são perfeitamente normais. O segredo é não se apressar. Se você começar a revirar todos os bolsos, pedir desculpas repetidamente ou parecer agitado, a interação pode se tornar mais estressante do que o necessário. Em vez disso, mantenha seu passaporte em um lugar de fácil acesso antes de entrar na fila da imigração. Quando o oficial pedir, entregue-o calmamente e diga: aqui está, ou simplesmente, claro. Então, deixe o oficial guiar a conversa. Muitos idosos sentem que deveriam continuar falando enquanto o oficial verifica o passaporte. Na realidade, o silêncio é completamente normal. Os oficiais de imigração não estão esperando uma conversa. Eles estão completando o primeiro passo da verificação da sua identidade. Um hábito simples pode fazer uma diferença surpreendente. Mantenha seu passaporte no mesmo lugar durante toda a sua viagem. Seja uma carteira de viagem, um porta-passaporte ou um bolso seguro em sua bagagem de mão. Nunca mude sua localização após o embarque. Quando você sabe exatamente onde está, você chega ao balcão se sentindo mais calmo. E essa confiança muitas vezes se reflete em todas as respostas que se seguem. Pergunta 2. Quanto tempo você ficará? A próxima pergunta parece simples. Quanto tempo você ficará? O oficial não está perguntando porque está curioso sobre seus planos de férias. Eles estão verificando se sua resposta corresponde às informações de viagem já vinculadas à sua chegada. Depois de um longo voo, é fácil perder a noção das datas. Muitos viajantes mais velhos sabem exatamente quando voltam para casa. Mas depois de cruzar múltiplos fusos horários, lembrar se são 12 dias, 2 semanas ou 15 noites pode levar um momento. É por isso que vale a pena revisar seu itinerário antes de chegar à imigração. Quando perguntado, responda com uma frase clara: estaremos aqui por 10 dias. Ou,
2 semanas de férias. Então, pare. Um erro que as pessoas costumam cometer é achar que precisam explicar cada detalhe. Vamos ficar por cerca de 2 semanas. A menos que decidamos visitar outra cidade. Nossa filha ainda está fazendo planos. Nada disso ajuda a responder a pergunta. Na verdade, quanto mais sua resposta muda enquanto você fala, maior a probabilidade de o oficial fazer perguntas de acompanhamento. Uma resposta clara e confiante diz algo importante ao oficial. Você conhece seus planos de viagem e sua viagem tem estrutura. Se você está visitando filhos ou netos, não há problema em dizer isso se for perguntado. Mas até lá, simplesmente responda a pergunta que foi feita, nada mais, nada menos. É um pequeno hábito, mas que pode fazer a conversa fluir muito mais suavemente, especialmente quando tudo o que você quer depois de um longo voo é chegar à retirada de bagagem e começar suas férias. Pergunta 3. Qual o propósito da sua visita? Esta é uma das perguntas mais importantes que você ouvirá. Qual o propósito da sua visita? A princípio parece uma conversa simples, mas o oficial está se certificando de que sua resposta corresponde ao tipo de viagem que você planejou. Se você está de férias, diga isso. Estamos aqui para uma férias de 2 semanas. Se você está visitando a família, mantenha-o tão simples quanto: estamos visitando nossa filha. Se você está participando de um cruzeiro ou uma excursão guiada, é tudo o que você precisa dizer. O erro que muitos viajantes mais velhos cometem é tentar contar a história inteira. Bem, nós nos aposentamos há alguns anos e nosso filho se mudou para cá. Então, pensamos em visitá-lo primeiro. Depois, talvez, dirigir para ver alguns amigos antes do nosso cruzeiro. Embora completamente honesto, tanta informação muitas vezes leva a mais perguntas, simplesmente porque há mais detalhes a serem esclarecidos. Os oficiais de imigração não estão procurando pela sua história de vida. Eles estão procurando por um motivo claro que corresponda ao seu visto, seus planos de viagem e seus documentos de suporte. Outra dica útil é garantir que todos que viajam juntos deem respostas consistentes. Se você está viajando com seu cônjuge, ambos devem descrever a viagem da mesma maneira. Uma pessoa dizendo, estamos aqui de férias, enquanto a outra diz, estamos visitando a família, pode levar o oficial a fazer algumas perguntas extras, mesmo que ambas as respostas sejam tecnicamente verdadeiras. Uma resposta curta, verdadeira e consistente, geralmente é a melhor. Ela mantém a conversa em andamento e permite que o oficial confirme rapidamente que sua viagem é exatamente o que você diz que é. Pergunta 4. O que você faz para trabalhar? Muitos viajantes aposentados ficam surpresos quando essa pergunta surge. O que você faz para trabalhar? Se você já se aposentou, pode se perguntar por que isso importa. A resposta é simples. O oficial não está julgando sua carreira. Eles estão tentando entender se sua viagem faz sentido. Se você está aposentado, não sinta a necessidade de explicar todo o seu histórico de trabalho. Uma resposta simples é suficiente. Eu sou aposentado. Se você se aposentou de uma profissão específica e o oficial pedir mais detalhes, responda honesta e brevemente. Eu me aposentei do ensino, ou eu era engenheiro antes de me aposentar. Isso, geralmente, é tudo o que eles precisam. Alguns idosos ficam nervosos e começam a explicar suas finanças, pensão ou por que agora tem tempo para viajar. Nada disso é necessário, a menos que o oficial pergunte. Se você ainda trabalha meio período, simplesmente declare sua ocupação. Eu trabalho meio período como contador A. Ou, eu sou um consultor autônomo A. Respostas claras são mais fáceis para o oficial entender e mais fáceis para você lembrar
depois de um longo voo. O importante é a consistência. Sua ocupação deve fazer sentido junto com o resto da sua viagem. Um casal aposentado tirando férias de 3 semanas é uma história perfeitamente comum. Quando suas respostas permanecem simples, verdadeiras e consistentes, a entrevista geralmente segue sem atrasos desnecessários. Pergunta 5. Você está viajando sozinho? A princípio, esta pergunta parece quase desnecessária. O oficial levanta os olhos e pergunta: Você está viajando sozinho, Se sim, simplesmente responda: Sim, estou. Se você está viajando com seu cônjuge, um membro da família ou um amigo, diga isso claramente. Estou viajando com minha esposa. Ou estamos viajando juntos. Isso é tudo o que o oficial precisa. Muitos viajantes mais velhos acham que deveriam explicar a viagem inteira. Somos casados há 40 anos e vamos encontrar nossa filha depois de um cruzeiro. É uma história calorosa, mas não é a hora para isso. Os oficiais de imigração já têm acesso a muitas de suas informações de viagem, incluindo com quem você está voando e, em muitos casos, se você está chegando na mesma reserva. Eles estão simplesmente confirmando que sua resposta corresponde ao que eles já veem. Outra pequena dica pode facilitar o processo. Se você estiver viajando com seu cônjuge, fiquem juntos sempre que possível. Ao se aproximarem dos guichês de imigração, a menos que um funcionário do aeroporto os oriente de outra forma, isso ajuda a evitar confusão e permite que ambos respondam de forma consistente se forem chamados ao balcão juntos. A resposta mais simples, geralmente a mais forte. Responda honestamente, seja breve e deixe o oficial passar para a próxima pergunta. Para viajantes mais velhos, isso é um atraso a menos entre você e finalmente aproveitar sua viagem. Pergunta 6. Você tem alguma família aqui? Esta pergunta muitas vezes pega os viajantes mais velhos de surpresa. Você tem alguma família aqui? Parece amigável, mas o oficial está simplesmente tentando entender sua conexão com o país. Se a resposta for não, mantenha-a simples. Não, não tenho. Então espere pela próxima pergunta. Se você tem família lá, responda honestamente. Sim, meu filho mora aqui. Ou, minha filha e a família dela moram em Vancouver. Não há necessidade de explicar quando eles se mudaram, o que fazem para trabalhar ou com que frequência você os visita, a menos que seja perguntado. Muitos aposentados se preocupam que ter família no país os fará parecerem suspeitos. Na maioria dos casos, não. Milhões de pais e avós viajam todos os anos para passar tempo com seus filhos e netos. Oficiais de imigração veem essas visitas todos os dias. O que importa é que sua resposta corresponda ao propósito da sua viagem. Por exemplo, se você disse anteriormente que está visitando a família, mencionar sua filha ou seu neto é perfeitamente consistente. Se você está de férias, mas também planeja passar um fim de semana com parentes, isso é perfeitamente normal também. O importante é responder naturalmente, sem mudar sua história no meio do caminho. Um hábito útil antes de viajar é manter o endereço e o número de telefone do membro da família que você está visitando em um lugar fácil de encontrar. Na maioria das vezes você não precisará, mas se o oficial perguntar onde você ficará, você terá a informação pronta, em vez de tentar se lembrar dela depois de um longo voo. Uma resposta calma e honesta geralmente mantém a entrevista em andamento e te deixa um passo mais perto de ver as pessoas que você viajou tanto para visitar. Pergunta 7. Você já esteve aqui antes? Esta pergunta parece casual,
mas é outra maneira de os oficiais de imigração confirmarem que seu histórico de viagens corresponde aos registros deles. Você já esteve aqui antes? Se esta é a sua primeira visita, simplesmente diga: não, esta é a minha primeira vez. Se você já visitou antes, responda com a mesma clareza: sim, estivemos aqui há 2 anos. Ou, sim, visitamos no verão passado. Isso geralmente é suficiente. Alguns viajantes mais velhos começam a tentar lembrar de cada viagem anterior. Acho que foi antes da Covid. Ou talvez no ano seguinte. Também viemos por outro aeroporto. Depois de um longo voo, é perfeitamente normal que as datas se misturem. Se você não se lembra do mês exato, não adivinhe. Dê a resposta mais precisa que puder e deixe o oficial pedir mais detalhes se forem necessários. Aqui está algo que muitos idosos não percebem. Na maioria dos casos, o oficial já pode ver suas entradas e saídas anteriores. Eles não estão perguntando porque não sabem. Eles estão simplesmente verificando se sua resposta é consistente com seu histórico de viagens. É por isso que não há benefício em tentar parecer mais impressionante listando todos os países que você visitou ou todas as férias que tirou. Uma resposta curta e honesta é sempre a melhor escolha. A esta altura, o oficial já ouviu várias de suas respostas. Quando cada uma é clara e consistente, a entrevista começa a parecer rotineira em vez de incerta. E é exatamente isso que você quer, depois de uma longa viagem. Uma entrevista que termina tão suavemente quanto começou. Pergunta 8. Você tem algo a declarar? Esta é uma pergunta que você nunca deve responder muito rapidamente. Você tem algo a declarar? Depois de uma longa viagem, muitos viajantes mais velhos pensam imediatamente: não só a minha bagagem. Mas esta pergunta não é realmente sobre o número de malas que você está carregando. É sobre se você está trazendo algo que deve ser declarado de acordo com as regras alfandegárias daquele país. Isso pode incluir grandes quantidades de dinheiro, certos medicamentos, alimentos, plantas ou outros itens restritos. As regras não são as mesmas em todos os países, e é por isso que vale a pena verificá-las antes de voar. Se você não tem nada a declarar, simplesmente responda: não, não tenho. Se você tiver algo, seja honesto desde o início. Sim, tenho medicação para declarar. Ou estou carregando comida de casa. O oficial da alfândega explicará o que acontece em seguida. Muitos viajantes mais velhos se preocupam que declarar um item significa automaticamente que ele será confiscado. Na maioria das vezes não é o caso. Declarar um item simplesmente dá ao oficial a chance de determinar se ele pode entrar no país. Em muitas situações, o processo é direto e leva apenas alguns minutos. Os problemas reais geralmente começam quando alguém diz que não tem nada a declarar, apenas para os oficiais descobrirem itens não declarados durante uma inspeção. Isso pode levar a atrasos, triagem adicional, multas ou confisco. Resultados que são muito mais estressantes do que responder honestamente em primeiro lugar. Um bom hábito antes de cada viagem internacional é passar alguns minutos revisando o que você embalou, especialmente medicamentos, alimentos e itens valiosos. Saber exatamente o que está em sua bagagem torna muito mais fácil responder a esta pergunta com confiança. E depois de um longo voo, a confiança é muitas vezes o caminho mais rápido para a saída do aeroporto. Pergunta 9. Onde você ficará hospedado? A esta altura, o oficial já ouviu por que você está visitando e quanto tempo você ficará. Agora, eles querem saber mais uma coisa. Onde você ficará hospedado a... Este não é um teste de memória. O oficial simplesmente quer confirmar que você sabe para onde vai depois de sair do aeroporto. Se você reservou um hotel,
responda com o nome do hotel. Vamos ficar no Hilton Downtown. Se você está ficando com a família ou amigos, é tão fácil quanto. Vamos ficar com nossa filha em Seattle. Você não precisa memorizar o endereço completo da rua, a menos que o oficial peça. Uma situação que viajantes mais velhos às vezes enfrentam é esquecer o nome do hotel depois de um longo voo. Você passou meses planejando a viagem, mas depois de cruzar vários fusos horários, os detalhes podem desaparecer de repente. É por isso que é uma boa ideia manter a confirmação do seu hotel ou o endereço da sua família em um lugar de fácil acesso, impresso ou salvo no seu telefone. Se você precisar verificar, é muito melhor dizer: tenho a reserva bem aqui, do que tentar adivinhar. Lembre-se, os oficiais de imigração não esperam que você tenha cada detalhe memorizado. Eles estão procurando por respostas que sejam honestas, consistentes e apoiadas pelos seus planos de viagem. Um pouco de preparação antes do pouso pode tornar esta pergunta uma das mais fáceis que você responderá e ajudá-lo a se aproximar um passo de desfrutar suas férias. Pergunta 10. Posso ver seu bilhete de volta ou voo de conexão? Esta é muitas vezes a última pergunta antes de você ser bem-vindo ao país. Posso ver seu bilhete de volta? Para muitos viajantes mais velhos, o bilhete foi reservado meses atrás e rapidamente esquecido. É por isso que algumas pessoas são pegas de surpresa quando lhes pedem para mostrá-lo. O oficial não está verificando se você escolheu o voo mais barato ou a melhor companhia aérea. Eles estão procurando por algo muito mais simples. Evidência de que você planeja deixar o país dentro do tempo permitido para a sua estadia. Se você já tem um voo de volta, tenha a confirmação pronta no seu telefone ou leve uma cópia impressa com seus documentos de viagem. Quando perguntado, simplesmente entregue. Certamente, aqui está meu voo de volta. Se você está continuando para outro país, em vez de voar para casa, o mesmo princípio se aplica. Mostre seu bilhete de conexão e responda honestamente. Um erro que cria estresse desnecessário é vasculhar e-mails enquanto está no balcão, tentando lembrar qual companhia aérea enviou a confirmação. Depois de um longo voo internacional, até tarefas simples podem parecer mais difíceis. É por isso que muitos aposentados experientes mantêm todos os seus documentos de viagem importantes juntos em uma pasta ou um aplicativo de viagem antes de o avião pousar. Tudo está em um só lugar. Sem procurar, sem pressa, sem preocupação desnecessária. O bilhete de volta não garante a entrada, mas ser capaz de produzi-lo rapidamente ajuda a confirmar que seus planos de viagem estão organizados e completos. É um pequeno detalhe que pode tornar os momentos finais da sua entrevista de imigração muito mais suaves. Você provavelmente já notou um padrão. Nenhuma dessas 10 perguntas é projetada para te enganar. Elas são projetadas para confirmar que seus documentos, seus planos de viagem e suas respostas contam a mesma história. Para viajantes mais velhos, isso é tranquilizador. Você não precisa memorizar respostas perfeitas. Você não precisa falar inglês impecável. E você certamente não precisa se sentir intimidado pelo balcão da imigração. Um pouco de preparação antes do seu voo pode fazer toda a diferença. Mantenha seu passaporte e documentos de viagem em um lugar de fácil acesso. Revise seu itinerário antes de pousar. Saiba onde você ficará hospedado e quando voltará para casa. Então, quando as perguntas vierem, responda-as honesta, breve e confiantemente. A maioria das entrevistas de imigração dura apenas alguns minutos. Quanto mais calmo e bem preparado você estiver, maior a probabilidade de a sua também. Se você achou este guia útil,
considere compartilhá-lo com um amigo, um cônjuge ou outro idoso que esteja planejando uma viagem internacional. Poderia ajudar a tornar a próxima chegada deles um pouco menos estressante. E se você gostaria de mais conselhos práticos de viagem projetados especialmente para viajantes mais velhos, certifique-se de se inscrever. Cada vídeo é criado para ajudá-lo a viajar com maior confiança, evitar erros comuns em aeroportos e aproveitar cada jornada, da partida à chegada. Boas viagens e que sua próxima viagem comece com uma recepção tranquila.